Olá, pessoal. Nós vamos começar hoje no nosso canal abordando assuntos falando sobre produtos, né? A gente vem falando bastante sobre mercado e a gente vai iniciar agora uma nova sequência de vídeos falando dos nossos produtos. Bom, antes de eu iniciar aqui me apresentando e apresentando também o Rafael Belas, eu gostaria que vocês dessem like no nosso canal, também colocassem seu comentário. Afinal, quais são os assuntos que vocês querem que nós abordemos aqui nas próximas apresentações e também que vocês possam se inscrever no nosso canal para que a gente consiga aí interagir mais facilmente com vocês. Então, só me apresentando, eu me chamo Tatiana Guedes, sou gerente de produtos aqui na InvestSmart. Hoje eu estou aqui com o Rafael Belas. O Rafael toca a parte de fundos imobiliários, certificados e alternativos e também a parte de renda fixa e ele é o nosso coordenador de produtos aqui na InvestSmart. Bom, Belas, eu acho que hoje a gente vai falar sobre um assunto muito falado ultimamente, que são os fundos de infraestrutura, né? Acho que se eu pudesse falar aqui, eu acho que é um ativo, né? Um produto que está um pouco na modinha ultimamente, né? É verdade, Tati. Antes mesmo de falar sobre fundos de infraestrutura, eu queria até dar um passo para trás para falar um pouco sobre como esse tema é importante para o desenvolvimento do país. Alguns estudos divulgados aí amplamente em materiais publicitários de algumas gestoras mostram que o Brasil investe menos da metade do necessário para repor o estoque de infraestrutura que vem se depreciando. Então, se você imaginar ali, né, as estradas, iluminação pública, saneamento, né, esses projetos de infraestrutura precisam de manutenção. E o Brasil investe menos da metade só para suprir essa demanda. Então, olha quanta oportunidade e déficit o Brasil tem. Então, os bancos públicos basicamente não dão conta de financiar todos esses projetos. Eis que o mercado de capitais, os investidores fazem esse papel. Então, um grande marco no tema infraestrutura no Brasil foi a Lei 12.431, que lá em 2011 deu origem às chamadas debêntures incentivadas. Então, é uma forma, por exemplo, do investidor pessoa física conseguir fomentar o tema de infraestrutura, tá? Então, o bacana, Tati, dessas debêntures incentivadas, né, é que o fluxo de juros recebido pelos investidores pessoa física é isento de IR e, além disso, se o investidor compra por um preço e vende por outro preço maior, ou seja, tem um ganho de capital, há também essa isenção. Então, certamente foi uma lei aí que trouxe bastante fomento e fez esse mercado crescer bastante, sabe? Eu acho que tem um ponto importante, né, Rafa, que além da gente ter essa questão do déficit, né, que é bastante grande em infraestrutura aqui no Brasil, tem um ponto que esses ativos, eles são relativamente novos, né, principalmente, assim, a questão da Lei 12.431, que trouxe essa questão das debêntures incentivadas, né, em pauta em 2011, que eu acho que beneficia muito para esse investidor que quer ali um investimento isento de imposto de renda, mas também tem um outro ponto, que recentemente, se a gente olhar em 2019, que foram criados os fundos infra, que foram listados em bolsa. Isso trouxe também uma possibilidade, já que esse investimento é de longo prazo, com mais facilidade, inclusive, para o gestor e com diversas vantagens para o investidor. Conta para a gente aqui quais são essas vantagens e onde o cliente consegue ali destravar valor nesse investimento. Muito bom, exatamente. Os fundos de infraestrutura, eles têm uma dinâmica similar aos fundos imobiliários, né? No que diz respeito principalmente ao recebimento de dividendos. Então, provavelmente, né, nosso público aqui já deve ter ouvido falar de fundo imobiliário, né? Sim. Agora, só um parênteses aqui, né? Acho que as pessoas até um pouco confundem, né, Belas, fundos imobiliários com fundos de infra, e são coisas totalmente diferentes. É até bom você trazer essa pauta e trazer quais são as diferenças entre eles, né? É muito bom. Então, tradicionalmente, né, os fundos imobiliários, né, nasceram lá em 1993 com a Lei 8668. Era bem diferente do que é hoje, tá? Mas, a grosso modo, né, os fundos imobiliários é uma forma sofisticada de permitir que o investidor acesse o mercado imobiliário, né? Existem basicamente os fundos de tijolo, que são aqueles que têm participação em imóveis reais, sejam galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas, né? E tem os fundos de papel, que são aqueles fundos que têm renda fixa na sua carteira, tá? Então, tradicionalmente, fundo imobiliário é isso, existe o tijolo de papel. Os fundos de infraestrutura, os FIINFRA, eles são como se fossem fundos de papel, tá? Que investem em renda fixa, mas essa renda fixa que ele investe são as debêntures incentivadas, que a gente se referiu há pouco. Então, ali, apesar de ter algumas diferenças no que diz respeito à legislação e regulação,
na prática, para o investidor, ele está investindo num equivalente a um fundo de papel, cujo papel são as debêntures incentivadas. E, a rigor, os gestores dos fundos, dos FINFRAs listados, os gestores não são obrigados a distribuir o dividendo da mesma forma que os gestores de fundos imobiliários são, tá? Porém, os grandes gestores, a maioria dos gestores já entenderam que o investidor brasileiro quer uma renda mensal. Então, o que a gente vê na prática é que a grande maioria dos fundos imobiliários, os FINFRAs listados, pagam um dividendo mensal, tá? Existe, assim, o gestor de um FINFRA, ele tem uma certa flexibilidade, né, de poder estabelecer qual é a sua regra para pagar o dividendo, tá? Inclusive, grandes gestores que a gente gosta muito do trabalho deixam bem claro qual é a regra que eles vão seguir para pagar ou não dividendo. Tá? E eles são bem transparentes, deixam isso muito bem claro. É porque tem gestores que ficam mais focados na parte de dividendos, né? E outros Sim. mais valorização do patrimônio mesmo, né? Eu acho que tem algumas características, né? Tem fundo... Esses fundos que estão focados mais no ganho patrimonial seriam o que a gente chama de FIP-IE, que seria o equivalente a um fundo de tijolo, só que dentro do tema infraestrutura. Pode ser fundos que têm participação equity em projetos de infraestrutura, né? E costumam ter prazos ali de retorno, a rentabilidade, né, do investimento um pouco mais longo, tá? Ou seja, seria o equivalente ao fundo de tijolo. Já os fundos de papel de infraestrutura de debênture incentivada, o gestor ele cria uma regra ali para determinar quando haverá ou não pagamento de dividendo. Mas na prática o que a gente vê é que praticamente todos pagam ali o dividendo mês a mês. E em situações muito excepcionais, como foi o caso de Americanas e Light, né, no início do ano passado, a gente viu um estresse no mercado de crédito que teve fundo que não pagou. Mas foi uma situação completamente... Foi um evento de baixíssima probabilidade, não é o que acontece sempre, mas tirando todos os outros meses, são excelentes fontes de pagamento de dividendo mensal para a pessoa física. Bom, Belas, eu acho que assim, entre todas as coisas que você falou, né, eu acho que a cereja do bolo é a questão da isenção, né, de imposto de renda para esses ativos, tanto na questão do dividendos, mas também na valorização da cota patrimonial, né? Eu acho que esse ponto é um ponto de destaque, de fato, para o nosso investidor. Eu acho que quando a gente olha, no início do ano, né, a gente teve a questão da resolução, né, do CMN, ali com a questão dos LCIs, LCAs, CRIs e CRAs ali, onde cria-se o impacto no lastro, inclusive, desses ativos. Então, hoje está mais escasso a gente conseguir boas taxas para esses investimentos. E o que a gente percebe, né, Belas, é uma migração desses recursos que até então, que nossos clientes aplicariam nessa classe de investimentos, vindo para fundos de infra, né? Então, a gente tem visto bastante esse movimento, né? Exatamente. Talvez para quem não se lembra aqui, né, no início do ano, né, o CMN soltou 2 resoluções que impactou o mercado de crédito, de forma que a oferta de ativo isento deu uma reduzida. Então, isso trouxe ali um aumento de demanda muito grande, que de fato as debêntures incentivadas foram um ativo bem escolhido pelos investidores. E eu acho que via fundo de investimento, Tati, é uma forma bem sofisticada de investir no fundo. Você, como investidor, pode comprar ali no mercado de balcão uma debênture incentivada, né? Você olha ali um emissor que você, né, acompanha, gosta, mas esse acompanhar não é trivial, né? Quando você entra num fundo de investimento, você tem um gestor profissional que acompanha ativamente aquele mercado, está atento a todos os fatos relevantes que possam impactar aquele papel. Então, assim, eu acho que é interessante avaliar, fazer um investimento via fundo. Não que não seja bacana também comprar individualmente uma debênture incentivada, mas via fundo você consegue não só ter um gestor profissional, como diversificar. Eu acho que o ponto aí, Belas, assim, para investidores, principalmente aqueles que não têm tanto tempo para poder gerir, ou até pouco conhecimento tem a sua mesmo. Profissão, tem família, ou mesmo não tem interesse, né? Ele só quer usufruir da renda. Então, acaba sendo mais interessante fazer essa aplicação de debêntures incentivadas via fundo do que na debênture propriamente dita, com menor risco, maior diversificação de portfólio. Exatamente. Enfim. E, além disso, tem os fundos abertos e os fundos fechados, né, Tati? Isso é uma boa questão. Acho que vale a pena abordar um pouco isso. Assim, essa questão, né, Rafa, que a gente comentou agora sobre fundos abertos e fundos fechados, né?
Os fundos fechados são esses que a gente acabou de falar, que são os fundos listados em bolsa, né? Exato. Onde o cotista, né, ele só tem a possibilidade de vender a cota no secundário. Então, para que ele possa vender essa cota, ele tem que conseguir encontrar alguém para ficar no lugar dele. Então, só exemplificando aqui, né, Bela, se eu vendo uma cota no secundário a R$ 100, eu tenho que achar um comprador também que compre essa cota por R$ 100. Mas, do ponto de vista de gestão, acho que é um ponto importante para a gente poder Do falar. gestor que está ali Do atrás. gestor que está ali atrás, para ele nada vai mudar. Sim. Porque ele continua com o investimento de longo prazo em um fundo fechado. Mas essa realidade não é a mesma quando a gente fala de um fundo aberto, né? Porque geralmente os fundos de infra que são abertos, ele tem no mínimo ali um prazo de D30, né, de cotização de resgate. Ou seja, o investidor ele só tem a preocupação de fazer o resgate dele e esse trabalho todo fica ali na mão do gestor, que vai ter que ter aquela preocupação de ter ativos com liquidez e gerar liquidez para esse resgate, né? Eu acho que esse ponto é bastante importante e eu acho que não existe muito certo ou errado, Essa mas aqui é a pergunta. Então, o necessidade, que a gente faz, né? Eu acho que é diversificar, né? eu também acho, porque vai ter investidores que vão ter necessidade de ter um investimento de mais curto prazo, mas que também quer usufruir do benefício, né, da isenção e de ter um ativo de infra no seu portfólio, mas também tem aquela questão do investidor que está pensando, talvez mais focado em dividendos, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, Na dúvida, por que não experimentar um pouco de cada, até você encontrar mesmo, né, qual que é o que mais se encaixa com o seu perfil, com as suas necessidades, né? Acho que pode ser um bom ponto de partida, né? Diversificar. exatamente. Eu acho que assim, tem outras questões também envolvendo os ativos de infra, né? Que envolvem uma questão de inflação. A gente está vivendo um momento de curvas, né, que se abriram, né, há pouco tempo e tudo mais. Isso impacta um pouquinho na questão da valorização da cota. Eu acho que é legal também a gente abordar esse tema, né? E as perspectivas também, né, Bela? É muito bom ponto, assim, Tati. Assim, a grosso modo, majoritariamente, esses investimentos em infraestrutura, principalmente as debêntures incentivadas, são atreladas à inflação. Tá? E o nosso ativo atrelado à inflação mais importante no mercado é o Tesouro IPCA+, né? Que na linguagem do mercado é tal da NTNB, para quem é mais chegado assim na linguagem técnica. Basicamente, né, o preço desse Tesouro IPCA+, influencia no preço das debêntures incentivadas. Então, quando a gente tem esses eventos de abertura da curva de juros, que a gente tanto escuta por aí, né? Fechamento da curva de juros, isso faz as nossas debêntures valorizarem ou desvalorizarem. Valorizar ou desvalorizar. No cenário atual, em que a curva de juro real, que é o prêmio do Tesouro IPCA+, está num nível alto, isso costuma impactar, as debêntures incentivadas ficam mais baratas. É como se fosse isso. Há, portanto, aí uma oportunidade de conseguir comprar esses ativos, seja comprando individualmente papel ou via fundo, fazer boas alocações. Então, o momento parece favorável, Tati. Em algum momento esses juros vai ter que fechar. Tomara, Aí a gente não tem bola de cristal, né? A gente só não consegue acertar o timing, assim, cravado, mas em algum momento isso deve acontecer. Né? Vamos esperar que isso aconteça. Aí, Belas, voltando para aquele assunto que muito cliente assim, pergunta para a gente, né? Eu acho que os clientes dos nossos assessores e você também, investidor que está assistindo o nosso vídeo, tem aquela dúvida, poxa, eu faço aplicação em um fundo imobiliário ou um fundo de infra, né? Ou um fundo aberto de infra, né? Dentre tantos investimentos que a gente tem no mercado, a gente sabe que isso gera um pouco de dúvida, né, Belas? Então, o que a gente faz nesse caso? Eu acho que não é uma resposta... Assim, a minha resposta vai ser simples, só não talvez seja tão simples executar. É diversificar, tá? Eu acho que abrir uma conta na corretora, né, na XP, fazer uma aplicação, mesmo que pequena, em cada uma das classes, e você, como investidor, vai experimentar ali no seu app, ver a rentabilidade dia a dia e ver o que você acha que se enquadra melhor com o seu perfil. Como você já disse, Tati, os fundos fechados listados em bolsa têm uma certa volatilidade. É um ativo negociado em bolsa, como uma ação, uma opção, ou um fundo imobiliário mesmo, que a gente está acostumado, né? Alguns podem estar. E o fundo de plataforma, você também vai ver ali no seu app, né? Tende a ter uma previsibilidade ali um pouco maior, né? Porém, tem a questão de eventuais estresses no mercado de crédito que pode fazer o gestor vender os papéis, né? E isso derrubar um pouco ali a cota. Então, assim, na dúvida, diversifica. Acho que essa que é a mensagem que é importante deixar clara.
Eu acho que esse ponto é importante. A gente sempre fala da importância da diversificação, independente de ser em fundo, mas em diversos outros investimentos, logicamente respeitando o seu perfil de investidor, isso é muito importante. Então, por isso que existe ali toda uma preocupação da oferta de produtos que façam sentido para você, investidor. Eu acho que tem um ponto também importante que acho que é legal a gente recapitular, né, Belas, que os ativos de infraestrutura, como o Belas bem mencionou, eles nasceram, né, principalmente pela necessidade, né, de terem instituições privadas incentivando ali esses projetos como rodovias, setor de transportes, energia, portos, em função desse déficit que a gente tem hoje no Brasil. Enfim, só que existe um ponto também importante, que foi a necessidade da criação dessa lei, e hoje a gente pode se beneficiar de todas essas questões aí que são inerentes aos ativos de infraestrutura, né, Belas? Eu acho que antes isso era feito apenas pelo BNDES ou bancos públicos, e hoje a gente tem a possibilidade de contar aí com instituições privadas aderindo aos ativos de infra, né, crédito de infra, que beneficia todos nós investidores. Isso, nós no varejo, um médico, advogado, engenheiro, né, a gente está na ponta de fomentar. Então é algo que realmente foi muito importante, né? Bom, gente, acho que vou abrir aqui para considerações finais. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. E Belas, obrigada aí pela Valeu, aula. Tati. Vamos, pessoal, por favor, inscreva-se no canal, deixa aqui as sugestões de temas que vocês gostariam que nós abordássemos aqui. E até breve e valeu!